A prisão do ex-presidente Lula completa um ano e o fim de semana é marcado por protestos aqui em São Paulo. Repórter Mariana Janjacomo. A Avenida Paulista, a principal da cidade de São Paulo, ficou cheia de pessoas vestindo verde e amarelo e carregando a bandeira do Brasil neste domingo. A manifestação foi para comemorar a prisão do ex-presidente Lula, que completou um ano. Os manifestantes também aproveitaram para protestar contra o STF, o Supremo Tribunal Federal, para exaltar a Operação Lava Jato, elogiar a atuação do ministro Sérgio Moro e se posicionar a favor da prisão depois da condenação em segunda instância, como no caso de Lula. Carros de som foram posicionados por toda a extensão da Avenida Paulista, com lideranças gritando palavras de ordem. Em alguns momentos, os manifestantes pararam para cantar o hino nacional. Dezenas de manifestantes carregaram pela Avenida Paulista uma faixa com a frase "Impeachment do STF". Em outro ponto da Avenida Paulista, perto da Praça do Ciclista, um grupo de manifestantes contra a prisão do ex-presidente Lula se reuniu também com um carro de som. Os manifestantes carregaram faixas pedindo a liberdade de Lula e deram boa tarde ao ex-presidente. O aniversário da prisão do ex-presidente Lula também provocou protestos em várias outras partes do país. Em Curitiba, no Paraná, teve protesto em frente à sede da Polícia Federal. E a presidente nacional do PT, o Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, leu uma carta escrita pelo ex-presidente Lula. O Vem Pra Rua, um dos movimentos que organizaram protestos neste domingo, publicou no Twitter imagens de manifestações a favor da prisão do ex-presidente Lula em diversos lugares: Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Pará e Recife. Aqui em São Paulo é difícil saber quantas pessoas estavam na Paulista, porque a Paulista é fechada aos domingos, então tinha muita gente também aproveitando a avenida para o lazer, professor Vila. O Lula escrevendo, nunca escreveu tanto na vida como agora. Se fosse verdade, seria até bom, né? A prisão estaria contribuindo para que ele escrevesse, lesse. Vamos pensar positivo, né? Mas a gente sabe que isso é sempre um terceiro que escreve para ele, evidentemente e tal. Como muitos políticos, só que alguns tinham um pouco algo a dizer, tinham leituras, né? Em síntese, para não estender muito essa questão, as pessoas se manifestam contra, a favor. Isso é a nossa democracia. Ainda bem, né? Ainda bem que temos democracia, porque tem gente que odeia a democracia, quer ditadura, sonha com ditadura, né? Então, ter a democracia, a convivência da pluralidade, da diversidade, as pessoas se manifestando livremente, desde que não coloquem em risco o patrimônio público, o patrimônio privado, evitando conflitos, confrontos físicos. Ocorreu um incidente, ainda bem que foi pouco grave e tal, era melhor não ter ocorrido, mas isso faz parte da democracia. É assim, as pessoas têm de aprender a conviver com isso. O Brasil é um país autoritário. Nossa longa história, né, desde 1500, especialmente a partir da proclamação da República, vivemos pouquíssimos períodos democráticos. Na verdade, em sequência, o período democrático mesmo é a partir da promulgação, a 5 de outubro de 88, da Constituição. Até então, tínhamos ou uma democracia restrita, em certo momento relativa, como diria o Geisel, em outros momentos com a proibição de vários partidos políticos de participar da vida política propriamente dita, e outros momentos em que as eleições eram pro forma, porque já tinha o resultado do vencedor antes da eleição, né? Em outros momentos do Império, né, com a permanência da escravidão. Como é possível falar em democracia no Império quando a maior parte da população era, em certo momento, a maior parte da população era escrava, ou com a permanência da escravidão, como no segundo reinado? Isso é uma piada, tal, isso não é democracia. Então, a democracia mesmo é um fato muito recente. Então, a gente tem de aprender, nós estamos num processo de aprendizado, de transição, né, para constituir um Estado plenamente democrático. Estamos aprendendo, mas já conseguimos avançar bastante. Antigamente, manifestações como essa que ocorreram na Avenida Paulista, contra isso ou a favor daquilo, não importa, não seriam permitidas. No máximo em recinto fechado, e muitas vezes nem em recinto fechado.